Irmãs e irmãos, continuamos a fazer também a experiência do ressuscitado. Continuamos nestes dias ainda quentes da grande festa que nós celebramos no domingo, que é a festa da ressurreição. Estes dias meditamos nesses episódios que nos falam dos dias posteriores após a ressurreição. Pessoas que foram ao sepulcro, ver o corpo de Jesus, nomeadamente Maria Madalena, depois os apóstolos. E enfim, muitos cenários, muitos acontecimentos ali ocorreram. E a experiência toda mostra-nos que foi Maria Madalena, se calhar mais uma outra Maria, alguns textos dizem que mais uma outra Maria, que foram ao sepulcro de manhã cedo e não encontrando o Senhor, mas que não encontraram o corpo do Senhor, mas que depois o Senhor revelou-se a dizer que estou aqui. Maria Madalena saiu dali, foi participar, foi comunicar aos apóstolos, que também lá correram. De fato, o que Maria Madalena anunciou é que nós vimos o Senhor. É verdade que o corpo já não está no lugar, mas o vimos de outra forma. Os apóstolos também foram com aquele entusiasmo de querer ver. Os apóstolos que estavam fechados, com medo dos judeus, saíram. Pedro e João foram ao sepulcro. O que eles viram? De facto, o sepulcro está vazio. Outras experiências que essa mulher, Maria Madalena, tinha visto, já não viram. Mas acreditaram da maneira como encontraram aquelas vestes que Jesus tinha, bem enroladinhas e tal, enfim, parece que ressuscitou mesmo. Voltam também a dizer, a levar a mensagem aos outros em Jerusalém. O que nós vimos é isso. Muitas pessoas foram dizendo aquilo que viam. Davam testemunha de Jesus ressuscitado. Mas mesmo assim ainda há outras pessoas que não tinham acreditado. Este evangelho nos fala dos discípulos de Emaús. Emaús é uma localidade que fica perto de Jerusalém. Lembremos-nos quando Jesus saiu da Galileia para Jerusalém. Algumas pessoas vinham da Galileia, nomeadamente os apóstolos e algumas mulheres, Maria Madalena e tantas outras pessoas vinham da Galileia. Mas para onde Jesus passasse, e muita gente entrava naquela multidão, naquela turba. Por quê? Porque já sabiam que Jesus é poderoso. Sabiam que Jesus é o Messias. E em Jerusalém vai ser um dos grandes. Ou seja, já que nós estamos privados do templo, privados de tantas outras coisas, esse Jesus que é o Messias vai nos libertar. Jesus vai libertar Israel. Ou seja, nós também teremos lugar no templo, teremos lugar na política, teremos lugar em outros aspectos da vida pública. Daí que tanta gente seguiu Jesus com muito entusiasmo. E aquela celebração que nós tivemos, a celebração de Domingo de Ramos. Osana, os ramos e os panos no chão, e enfim. Quer dizer, as pessoas com muito entusiasmo. Chega em Jerusalém, o Messias morre, é crucificado, é sepultado, e ainda alguns dizem que não, parece que apareceu, parece que não apareceu. Quer dizer, os discípulos de Emaús estavam ali à espera, nada viam, daqui vamos já regressar para a nossa terra. De facto, o regresso para a sua terra foi um regresso muito pesado. Por quê? Porque todas as expectativas tinham caído. Aqueles que esperavam a libertação de Israel, nada mais, não tinham como. Ali caminhavam pelo caminho, para casa, mas mesmo assim ainda Jesus se apresenta. E pelo caminho, nós sabemos quando, às vezes, sofremos um problema, não é? Há aquelas pessoas que falam mesmo sozinhas, inclusive sozinhas falam. Mas que na verdade, mesmo mesmo não falando, não pronunciando algumas palavras, às vezes lá o interior sofre. Por quê? Porque há um problema.
que nos assola, problema que nos afeta, e enfim, nós queremos exteriorizar. E esses dois discípulos de Emaús falavam tanto os seus desânimos, enfim, porque aquele que eles confiavam que era o Messias, aquele que julgavam que libertasse Israel, desapareceu, morreu na cruz. Eles que ficavam na periferia pensando que, bom, esse Jesus que nós acompanhamos agora, quando ele tomar posse em Jerusalém, nós também teremos vez. Chega em Jerusalém, Jesus morreu e é crucificado. Ponto final. Bom, este Evangelho deve nos dar uma das grandes lições, que é a seguinte: é que esses momentos momentos, enfim, em que, bom, as coisas não ocorrem da maneira que nós queríamos, momentos próprios da contingência humana, da própria nosso ser físico, isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa vida. Ou seja, é preciso que cada um de nós admita na sua vida a cruz. É preciso que cada um de nós admita a cruz na sua vida. Ora, olhando para esses discípulos de Emaús, que entraram na turba que ia para Jerusalém, eles só pensavam que esse Jesus vai ser um homem muito de sucesso em Jerusalém. Um Jesus que vai ser um grande Jerusalém. Não tinham admitido na vida de Jesus a cruz. E se calhar mesmo aqueles que estavam com Jesus na Galileia, que receberam muitos ensinamentos, e Jesus lhes falava de forma muito clara: olha, o Filho do Homem irá a Jerusalém, e lá vai ser condenado, vai ser morto, e 3 dias ressuscitará. Ele não tinha entendido nada disso. Pedro ainda estava lá, que depois chamou o mestre a dizer que não, senhor, ainda vem aqui, se faz favor. O quê? Vai a Jerusalém morrer? Não pode. Então nós estamos te seguindo, como é que você vai morrer? E Jesus disse a Pedro: olha, tu não tens em mente as coisas de Deus, só vês as coisas de forma humana. Ou seja, muitas vezes nós todos fazemos os nossos cálculos na vida. Eu vou estudar, vou ser aquilo, quer dizer, tudo bonito. Não admitimos assim uma vírgulazinha dizer que, bom, se calhar isso aqui vai falhar e vou passar momentos difíceis. Não. Nós fazemos um programa de sucessos. De hoje até, sei lá, é como que a própria vida não é como que essas forças que eu tenho hoje, não é? As terei sempre. Às vezes nós não pensamos que, bom, daqui a 60 anos já não sofrerei tal como sou agora, a caminho dos 50. Mas um pouco mais de 10 anos, já se calhar, já estarei mesmo sentado e tal. Às vezes ainda na nossa vida, nós fazemos um programa de vida nesse sentido. É como que tudo vai correr bem. Em todos os aspectos, seremos ricos, estaremos bem, teremos casa, quer dizer, e enfim, e quando às vezes passamos momentos difíceis da cruz, de contingência da vida, o desespero é maior. É o que acontece com esse discípulo de Emaús, que não admitiam a cruz na vida de Jesus. E Jesus lhes falava: olha, naquilo que vocês veem como o meu sucesso, não é? Naquilo que eu trouxe, que o Pai me confiou para libertar a humanidade, não é, dos seus pecados, em mim há cruz. Esse caminho passa pela cruz, vou carregar a cruz. Eles não aceitavam, não admitiam, isso não concebiam, não cogitavam isso, não percebiam isso, não entendiam. Bom, hoje, as quartas-feiras, cá na nossa paróquia, tem como tradição a família, falar para as famílias. E, de fato, um dos dados que muitas vezes nós, os pastores, notamos na vida de alguns nossos irmãos que se casam é isso. Vêm todos jovens, não, senhor padre, nós nos queremos casar. Mas depois de algum certo tempo, mas as esposas recém-casadas vêm: senhor padre, eu mesmo, o meu casamento já se desfez. Há quanto tempo é que te casaste? Porque 2, 3 anos já se desfez.
Já? Por quê então? Não, quer dizer, e agora? Bom, vim cá porque o senhor padre que me casou que faça alguma coisa. Tá bom. Há dias fiz uma experiência desse tipo, infelizmente. Fiquei com o número do tal do esposo, não é? E da mãe do esposo, não é? Tentei ligar, aliás, liguei mesmo para o esposo, falei com o jovem, saudei. Eu sou Frei Jacó, fui eu que me casei, portanto queria falar consigo a respeito do teu casamento. Ele só disse, senhor padre, sobre esse assunto eu não converso. Tchau, desligou. Tá bom, como é que ia fazer? Nada. Portanto, às vezes, a vida matrimonial passa por esses momentos em que aqueles que se comprometem, que se entregam ao matrimônio, só veem sucessos. É como que, bom, eu vou me casar com esse rapaz que eu tenho, bom, tem bom emprego, tem tudo, então a minha vida será toda de sucesso. E às vezes os rapazes também, essa moça aqui é tão linda, pensa que, bom, da maneira que a encontrou linda, será também linda aos 50 anos. Quer dizer, às vezes não há um esforço a fazer, pelo menos pensar que, bom, a vida, de facto, estamos todos de passagem. Hoje estamos assim, se calhar amanhã estaremos assim. Portanto, é preciso ver o amor nesse sentido. Senão, da maneira humanamente como nós fazemos as nossas matemáticas, portanto, passamos por essa experiência do discípulo de Emaús, não é? Em que, bom, deu-se conta que aquele que ia libertar Israel já não liberta, já está na cruz. Saiu da cruz, foi sepultado e, portanto, para onde vamos? Onde é que vamos nos apoiar? Nada. Portanto, é preciso, temos que fazer as nossas contas, mas que admitamos que, bom, será que da maneira que eu programei, será sempre assim? E se não for, quem serei eu? Vou ter que aguentar essa vida, esse compromisso que eu assumi? Sim ou não? Se eu já me sinto que não vou conseguir, então que eu não me atire nesse mar. Se eu não assumo essa cruz. Portanto, é preciso avaliar a vida, é preciso fazer as contas de forma humana. Pensar que eu, bom, sou pessoa. Portanto, estou de passagem neste mundo. Como é que vou ganhar a vida? Mas o maior ganho, a única maneira de nós ganharmos a vida é com a cruz. A única maneira de nós aguentarmos o peso da cruz, o peso de tantos outros sofrimentos, é com a cruz. É aceitar esse compromisso. A única maneira de eu aguentar os momentos difíceis é com a palavra de Deus em mim. Se eu não admitir a palavra de Deus em mim, a vida não anda. Pode andar, mas dificilmente. Mas se tiver um Consolador, que é Jesus Cristo, se eu entregar tudo nas mãos de Deus, momentos de alegria e de tristeza, a vida anda, a vida caminha. O sofrimento até vai fazer parte já de mim, de meu parente, e portanto vou andando. Mas às vezes a gente não faz os cálculos da maneira que Deus faz. Pelo menos temos que ver a vida dessa maneira. Que, bom, hoje é assim, amanhã se calhar não será assim, portanto a vida passa por esses momentos difíceis. Há um outro aspecto muito importante neste texto, que é, caminham com Jesus, não ouviram Jesus explicar a Escritura, mas o coração estava mesmo lá. E ainda Cleófas a dizer, bom, tu parece que és o único, vens de Jerusalém, mas que não sabe do que lá se passou. Quer dizer, é como que tu és o único cego. Todos os habitantes sabiam, viram, que aquele que ia libertar Israel foi crucificado, morreu. Portanto, tu não ignoras. Mas ainda nos fala da Escritura de forma muito fina. Quer dizer, nos seus corações tinha essa dúvida, mas quem é essa pessoa? E caminhava com Jesus. Ora, quando iam chegar ao seu local, Jesus fez questão de avançar mais um bocadinho, já se fazia tarde. E nós conhecemos a história daquela zona, e naquele tempo havia muitos bandidos. Primeiro é que os próprios judeus, que também esperavam que a Judeia a região da Judeia estivesse liberta, não é? Mas que não acontecia, e portanto eram indivíduos que, armados de todos os lados,
Por um lado, a querer correr com os romanos, os colonos romanos. Por outro lado, também em Jerusalém havia tanta gente. Enfim, havia uma situação muito difícil. Bandidagem naquela zona. E esses dois discípulos de Emaús tiveram aquela caridade no seu coração. Tiveram pena com Jesus, que ia adiante numa outra localidade, já se fazia noite. Pensando que, bom, se esse homem o deixarmos ir, com certeza que não vai chegar. Vai cair nas mãos de bandidos, vai ser morto. E fizeram caridade com ele. Olha, é melhor, já que é tarde, passa a noite aqui conosco, em nossa casa. E amanhã de manhã segue o caminho até o destino. E Jesus, de facto, aceitou. A caridade que eu me refiro ali é essa caridade de convidar essa pessoa desconhecida, não é? Primeiro, não só lhe dar uma camazinha, mas estar com ele, não é? Estar com eles à mesa. Partilhar com eles o pão, o jantar. E é nesse momento que Jesus, dando a bênção, ele se revela aos outros. Ali também uma das grandes lições de vida. Muitas vezes nós desprezamos, não ligamos a caridade. O gesto de caridade, o fazer bem aos nossos irmãos, muitas vezes nós não ligamos. Porque a nossa vida já está calculada. Sair da minha casa para o serviço com X 1000 kwanzas, se calhar 2000 kwanzas ou 5000 kwanzas, para as refeições. Regresso para casa, vou passar no supermercado, ou no Quero ou no Jumbo, vou comprar alguma coisa para a minha casa. E, portanto, a nossa vida às vezes está assim calculada, que não admitimos mais ninguém. Não admitimos partilhar um pouco aquilo que seria a nossa refeição com ninguém. Mesmo se saindo do serviço para o local do almoço, um dos pobres mexendo a mão, já não olho, porque vou ter que almoçar e depois volto para o serviço. Mas esse discípulo de Emaús nos ensina o contrário. Fazer caridade, oferecer o que se tem com os outros. E na verdade a Sagrada Escritura toda, desde o Antigo Testamento ao fim do Novo Testamento, diz-nos que o momento da caridade é o momento da bênção. Ou seja, naquele momento em que nós partilhamos o que nós temos, o pouco que nós temos com os nossos irmãos, Deus nos abençoa. E olhando para esse episódio que nós ouvimos, se os discípulos de Emaús não pedissem a Jesus que passa a noite conosco, já que durante a conversa pelo caminho Jesus não se revelou, não teriam a graça de vê-lo. Mas como convidaram-no, vem ficar conosco, venha dormir aqui em nossa casa, vem aqui à mesa, toma a melhor parte da mesa, janta conosco. Quer dizer, deram o seu melhor a Jesus, a essa pessoa desconhecida. E Jesus revelou-se. Portanto, e a lição que eu queria que nós todos tomássemos é exatamente esta. A caridade, o momento da caridade, o momento da bênção. O pouco que nós temos, partilhado com os outros, Deus nos abençoa. Os nossos esforços se restabelecem. Eu tenho dito que muitas vezes já Deus nos recompensou de tantos gestos que nós fizemos. Deus recompensa os seus filhos. Aqueles que fazem bem, Deus os recompensa. Este texto diz-nos que depois de eles terem visto o Senhor, voltaram naquela mesma noite a Jerusalém, reconfortados. Aquele medo, aquela tristeza já tinha passado, porque eles também viram o Senhor. E, portanto, voltaram a Jerusalém e ali encontraram os outros, os 11 e tantos outros discípulos, cada um a dar o seu testemunho. Olha, eu vi Jesus nos sítios, eles também disseram, olha, nós também vimos. Por isso é que voltamos esta noite, para vos dizer que nós também o vimos. Portanto, a experiência que nós fazemos neste tempo da oitava da Páscoa é a experiência de que Jesus ressuscitou. Jesus apareceu a fulano, apareceu a fulana. Jesus é um Jesus que age, um Jesus vivo, um Jesus presente. É um Jesus que continua sempre a fazer milagres. E esta primeira leitura nos mostra isso. Pedro, depois de tanto testemunho que ouviu,
e de ter ido ao sepulcro, ter constatado a maneira como encontrou o soldado de Jesus, também saiu na sua clandestinidade, foi ao templo a pregar. E na saída do templo, depara-se com essa situação, com o homem coxo à porta. Pedro parou, o homem e estendeu a mão a dizer: olha, me desse uma moedinha. E Pedro disse: olha, eu ouro não tenho, dinheiro não tenho, mas posso te dar alguma coisa. O que Pedro deu àquele homem? Aquilo que Pedro acreditou. Pedro acreditou no Jesus ressuscitado. Ora, o mesmo Jesus que fazia milagres, que morreu, ressuscitou, em que Pedro acredita, é o mesmo Jesus que naquele momento fez milagres. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus ainda continua a fazer milagres. Basta nós fazermos o bem. Há coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas se calhar as outras pessoas, as quais recebem esse bem, aquelas pessoas que se beneficiam da nossa caridade, notam. E muitas vezes nós já fomos recompensados por tantos outros gestos de caridade que nós fizemos. Para dizer que continuemos nós também a fazer a experiência de Jesus ressuscitado, fazendo bem. Só isso. Vamos continuar fazendo bem. Não procuremos outra coisa, dizer que não, eu quero ver Jesus. Nós não precisamos de duvidar. Não. Basta nós fazermos o bem. E se de facto nós fizermos o bem, significa que Deus, Jesus, a força de Jesus está a atuar em nós. E o milagre vai se fazer. O milagre terá lugar. Que assim seja.